Olá pessoal, nós estamos gravando esse vídeo para a turma de Projeto Integrador 4, né? Eu queria agradecer de imediato. Na realidade eu estou compartilhando a tela do meu computador com vocês e eu queria iniciar essa gravação aqui agradecendo ao Bruno, né? O Bruno compartilhou conosco dois vídeos num grupo de WhatsApp que a gente tem, que é da disciplina Projeto Integrador, e os outros dois ele passou para mim. São vídeos recentes, se trata de um preparo de solo, e nós vamos passar esses vídeos aqui, e ao longo dos mesmos a gente vai comentando algumas coisas. E eu queria deixar vocês à vontade para a gente discutir sobre a prática mecânica em si, né? O aspecto que envolve a mecanização, para a gente conversar. E eu gostaria de solicitar também aqueles alunos que estão no campo, estão vivenciando alguma prática junto à mecanização, que compartilhasse comigo esse vídeo também, para que nós possamos organizá-lo e compartilhar isso com a turma num momento único, para que nós consigamos ter ganho em termos de discussão, aprender alguma coisa, né? Todos comentando, eu acho, no mesmo assunto, cada um trazendo a sua contribuição, todos nós temos a ganhar um pouquinho. Então, sigam o exemplo do Bruno, nos ajudem a trazer informação para que nós possamos promover discussões. Essa área aqui é uma área não muito grande, mas independente dessa área, as atividades desenvolvidas, né, são as mesmas, independente do tamanho da área. Vou falar rapidamente sobre o histórico dessa área aqui, bem resumido, de acordo com as informações que o Bruno nos passou. É uma área antecedente aí, ela vem de pasto, né? Vários anos com pastagem instalada nessa área. E a ideia é realizar todo um preparo de solo para que possa desencadear um plantio de cana. Essa cana ela vai ser destinada à produção de cachaça, né? Porém, o plantio, o trato cultural é muito similar como se fosse conduzir uma cultura voltada para a indústria, para produzir etanol, para produzir açúcar, né? A linha de cultivo é a mesma, as práticas são as mesmas. O que vai mudar nesse cenário aí é a variedade de cana plantada. O espaçamento entre linha costuma se manter o mesmo. Claro que não necessariamente a colheita é mecanizada quando destina-se à produção de cachaça, mas o espaçamento entre linha não é muito diferente, né, daquilo que se emprega na colheita mecanizada, que é de 1,5 m. Aqui, para aproveitar melhor a área, no caso da produção de cana para cachaça, pode reduzir esse espaço entre linha, que é de 1,5 m para colheita mecanizada, uma vez que a maioria da colheita de cana para a produção de cachaça ela é feita manualmente, ela é feita pelo homem, né? Então, o que muda são esses aspectos. Dá para a gente perceber pela imagem aqui que nós temos uma infestação alta de uma praga, que é uma praga que os herbicidas hoje, a classe de herbicida que a gente tem, não consegue combater essa praga. A cada ano que se passa, ela aumenta mais nas áreas de produção, né? Essa praga ela é muito comum
é conhecida dependendo da região de capim-capeta, depende muito da região, para cada região o pessoal tem uma terminologia ou tem uma forma de associar a essa praga aí, mas ela é uma praga comum, né, em áreas de produção, principalmente de cereais hoje, cana-de-açúcar também, ela tem aparecido bastante. Então, uma das técnicas de manejo que nós temos que pensar é não deixar sementear. No vídeo aqui dá para a gente ver que ela está sementeando bastante, né? Quanto mais você deixa sementear para depois fazer o controle, seja controle químico, seja controle mecânico, roçando, mais você vai propagando essa praga na área. Então tem que se ter esse cuidado, momento exato de proceder o manejo. A maioria dos produtores hoje procedem o manejo de forma errada em relação a essa praga aí. Então é uma atenção que a gente tem que ter, né? Esse primeiro vídeo, o que o Bruno contribuiu conosco aí, está distribuído em 4 vídeos aqui. Eu vou passando cada um e aos pouquinhos a gente vai conversando. E mais uma vez eu ressalto que depois que vocês assistirem esse vídeo, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente para que nós possamos tá discutindo e todo mundo aprimorando o conhecimento em relação às práticas mecânicas. Então é um subsolador, eu vou adiantar o vídeo mais um pouquinho aqui, né? Ele está sendo puxado aí por um trator John Deere 4x2 TDA. TDA é tração dianteira auxiliar. Pelo vídeo aqui, vamos ver se dá para a gente verificar quantas hastes nós temos no subsolador, né? Eu vou pausar ele para a gente associar alguns detalhes aqui. Ó, então tem uma linha de haste aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E uma outra linha que está mais atrás, 12 hastes. Elas trabalham desencontradas para que possa pegar caminhos, fazer cortes diferentes no solo, quebrando camadas compactadas. Só para relembrá-lo, o subsolador é um dispositivo, é um implemento agrícola que a gente usa para quebrar a camada compactada de solo, quando essa camada ela se encontra principalmente abaixo dos 20 centímetros de profundidade, que é uma profundidade que as grades, de forma geral, não conseguem atingir, né? A maioria das grades e arados que a gente tem aí, ou grade aradora, elas vão pegar aí até os 20 centímetros de profundidade. Um arado de aivecas, por exemplo, ele consegue cortar mais fundo, mas o intuito de quebrar barreiras ou camadas compactadas, a gente indica o subsolador. Esse subsolador ele tem uma estrutura na parte traseira aqui. Eu vou rodar o vídeo um pouquinho para vocês observarem que essa estrutura que ele tem na parte traseira ela vai rolando, ó, né? Qual é a função dela? Quebrar torrão ou melhorar a desuniformidade no solo que as hastes vão deixando. É muito comum a gente ter isso aqui quando você está numa área de plantio direto, e nessa área de plantio direto você tem problemas de compactação e precisa resolver. Então a gente entra com um subsolador, né, nesse mesmo modelo, só que na frente das hastes a gente vai com um disco de corte para cortar a palha e essas hastes não rastelar essa palha para a gente. E lá na porção traseira, essa estrutura, esse rolo que a gente tem aqui é para quebrar os torrões que porventura apareçam ali, né? E ou tirar aquela irregularidade que a haste vai deixando, levantando porções de solo aí. Então essa é a função. Vamos deixar seguir aqui, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção também, é algo que a gente precisa comentar, é a quantidade de solo. Observem para vocês verem,
né, que é erodida. Isso aqui nós chamamos de erosão eólica. O implemento levanta partículas de solo, essas partículas que estão pulverizadas. Quanto mais eu movimento esse solo, quanto mais eu trabalho com ele, mais partícula a gente levanta, né? Essa partícula ou essa erosão eólica que a gente está contabilizando aqui, nós só vamos deixar ou fazer um controle melhor dela se eu fizer a operação com o solo em umidade que não permita que essas partículas levantem com tanta facilidade. Toquei num ponto que é a umidade. Quando a gente pensa em umidade de solo, a umidade ideal para as operações mecânicas, subsolagem, gradagem, aeração, é friável, né? O solo tem que estar friável. O que é friável? É você pegar porções de solo, conseguir moldar esse solo na mão sem a ocorrência, se você pressionar, apertar esse solo na mão, não pode escorrer água entre os seus dedos, né? O solo friável é isso. Se escorre água, ele está com excesso de umidade. Essa umidade não está ideal para o preparo, para o trabalho em si. Se essa umidade está abaixo, a gente percebe isso aí no vídeo, essa umidade abaixo ela não permite que a gente tenha uma boa eficiência na operação que a gente está desenvolvendo também. Porém, principalmente na cultura da cana, é difícil, se nós formos esperar essa umidade ideal para desenvolver esse trabalho com uma boa eficiência, garantir que nós não vamos ter essa erosão eólica, porque perder solo é perder nutriente também, que porventura já esteja ali na superfície desse solo, a gente vai ter dificuldade em realizar todas as operações necessárias. Tem momento que eu preciso subsolar, gradear, depois sulcar para poder plantar. Se eu for ficar esperando essa umidade ideal, dependendo da cultura, a cana é um exemplo disso, né? Vai demorar muito para que nós consigamos desenvolver essas operações e concluir no tempo hábil que a gente tem. Às vezes a gente tem protocolo a ser cumprido, a agenda a ser cumprida, não dá para esperar a chuva, tem que esperar chover, ou tem que esperar o solo secar, né? E isso pode desencadear numa baixa eficiência da operação e ao invés de resolver um problema de descompactar, por exemplo, com um subsolador nem tanto, mas com a grade isso pode ser mais comum, eu trazer problema de compactação como o chamado, o famoso pé de grade. Né? Com uma umidade alta, se você fizer operações de gradagem, você pode, ao invés de estar resolvendo o seu problema de compactação, piorando mais esse índice aí. Então vamos dar sequência aqui. São vídeos curtos, né? Só para vocês terem ideia da operação em si. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer o Bruno por estar contribuindo com a gente e nós estarmos trabalhando com situações reais. Então essa é uma operação de subsolagem. No final do vídeo agora dá para nós percebermos o quão importante é essa questão da erosão eólica, né? Tem uma disciplina que eu ministro chamada Manejo e Conservação do Solo e Água. Quando vocês, que são meus alunos, cursarem essa disciplina, vocês vão perceber o quanto é importante a gente minimizar os aspectos erosivos. Então esse é o primeiro vídeo, né? É uma área que veio de pastagem, como eu mencionei, e está entrando aí com uma operação de subsolagem. Uma outra questão que eu preciso pontuar com vocês também é toda operação que envolve revolvimento de solo, tá? Subsolar, arar, gradear, fazer curva de nível, é operação cara. Então, se envolve revolvimento de solo, essa operação é cara. Quanto mais eu puder não revolver o solo, então se a gente puder tomar decisões para não revolver o solo, que é muito difícil, né, quando a gente vem de uma área de pasto para implantar uma cana de açúcar, é comum ter problema de compactação,
é comum esse solo estar ácido e a gente ter que fazer correção dessa acidez. Então é difícil a gente fazer essa transição, no exemplo que a gente está vendo aí, sair de um pasto e entrar com uma cana de açúcar sem revolver esse solo. Então no início da atividade vai envolver muita operação que tenha que revolver solo. O que a gente faz antes, eu preciso chamar a atenção de vocês para isso, de entrar com a subsolagem, tá? Fazer um estudo de compactação da área. Eu tenho equipamentos denominados penetrômetro, penetrógrafo, eu posso fazer abertura de trincheira, não é tão comum. A gente faz abertura de trincheira quando nós encontramos problema de compactação com penetrômetro e penetrógrafo para certificar e analisar direitinho a que profundidade está essa compactação. Mas um penetrômetro e um penetrógrafo é imprescindível. Com isso eu consigo mapear, descobrir se é a área total ou se são somente alguns pontos que nós temos problemas de compactação. Esse levantamento é um levantamento barato, né? Então, vale a pena fazer ele porque a operação é cara. De repente nós recomendamos fazer essa operação sem um estudo prévio que é barato. Eu estou gastando dinheiro com hora-máquina, né? Gasta-se muito óleo diesel, desgaste de máquina. Se o serviço for terceirizado, eu estou tendo uma contabilidade por hora aí num valor de R$150 para mais, é o que se cobra em operações que envolve revolvimento de solo, né, de R$150 por hora trabalhada para mais. Estou desencadeando um custo já no meu sistema de produção que não necessariamente eu precisaria estar gastando com isso se eu tivesse realizado um estudo prévio antes e analisado se eu preciso de subsolar 100% da área ou só alguns pontos em específico, podendo ter a possibilidade de minimizar esses custos aí. Ou até mesmo nem há a necessidade de subsolar, né? Se a compactação tiver superficial, até 20 centímetros de profundidade, não precisa subsolar. Uma grade aradora já resolve esse problema para a gente. Tá ok? Eu vou passar para o próximo vídeo aqui. O próximo vídeo ele trata de aplicação de calcário e gesso. Então, é um trator, né? Andei de carro aí, tudo em volta aí, não, que você marcou. Deu pra andar com o carro certinho? Tá, ficou beleza ou você quer que a gente deixe mais depois? Mais? Não, ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Então nós temos o Bruno contribuindo também com algumas informações aí no vídeo. Então um implemento de arrasto, né, sendo arrastado por um John Deere, é um aplicador de calcário. Esse compartimento aí é um reservatório, nós abastecemos ele com uma concha acoplada a um trator, na maioria das vezes, né, similar a uma pá carregadeira. O calcário e o gesso ele é depositado na área, muitas das vezes por caminhão basculante, e eu preciso aplicar ele seco. Esse produto, se pegar umidade, ele vai pedrificar, ou se não pedrificar, eu vou ter dificuldade de aplicar ele. Ele se torna pesado, a gente não consegue uma boa uniformidade de aplicação. Ele, no fundo, ele tem corrente que vai puxando o calcário para a parte traseira do implemento, e lá na traseira esse calcário e o gesso, né, juntamente, nesse exemplo aqui os dois estão misturados nas suas respectivas proporções. Lá na traseira existe um prato, então ele vai caindo por gravidade nesse prato, pelo arraste dessa corrente, e esse prato é o responsável, ele trabalha num movimento circular. Aí nós temos distribuidora de calcário de um prato, de dois pratos. Essa aqui, pelo que a gente está vendo, possivelmente ela é de dois pratos. Ela distribui, ela esparrama, ela lança esse calcário na área, né? Eu acabei de comentar que o calcário o gesso é depositado na área, e se ele pegar umidade, nós vamos ter muita dificuldade de aplicar. Muitas das vezes eu nem consigo aplicar.
Então, a época que nós temos que aplicá-lo é na época seca do ano, época que não está chovendo, né? Essa aplicação aí está sendo realizada no mês de maio, é o mês que nós estamos. Nós já estamos aí alguns dias sem chuva, então é essa condição que a gente está tendo de umidade do solo e preservando, né, baixa umidade do solo e preservando a umidade do calcário e do gesso que a gente precisa para poder aplicar. Muitas das vezes, nos meses secos, é comum nós vermos nas propriedades, mês de julho, agosto, os produtores aplicando o calcário e o gesso. Muitas das vezes, em épocas, né, mês de agosto, mês de julho, de muita incidência de vento. Então, mais uma vez, nós podemos perceber aqui a caracterização da perca do produto que a gente está tendo, né? Então, há uma erosão e é muito comum a gente ver o produtor aplicando calcário numa área e esse calcário e esse gesso caindo no terreno do vizinho. Isso é muito comum, é fácil de nós presenciarmos quando essa operação ela está ocorrendo em campo. Como o produto tem que estar seco, então essa operação aqui ela é um pouco dificultada para que nós possamos conseguir minimizar esse problema de deriva, né? De deriva. E essa deriva ela causa desuniformidade na nossa aplicação também, vai perder um pouco da eficiência dessa aplicação. Particularmente, tá? Eu penso da seguinte forma, eu tenho que buscar as melhores condições para poder aplicar, horários no dia que há menor incidência de vento, buscando a maior eficiência, a maior uniformidade nessa aplicação. Dependendo da situação, se nós tivermos possibilidade de arrumarmos meio de dar uma umedecida nesse produto, né, ao ponto de não interferir na aplicação, vale a pena também, para diminuir essa deriva, para diminuir essa perca de produto, melhorando mais ainda a eficiência. Porém, nós sabemos que a nível de fazenda é muito complicado misturar, umedecer esse produto para ele ficar na umidade ideal para diminuir as perdas, né? A gente sabe que isso é muito complicado. Já é perceptível que as invasoras elas ainda estão na área, né? Algumas sementeando, simplesmente a subsolagem, que depois da subsolagem entrou com a aplicação de calcário, a subsolagem não resolve o problema de controle de invasora, tá? Então vamos dar sequência aqui para a gente acompanhar essa aplicação de calcário e gesso nessa área que acabou de subsolar. Dá para perceber que a deriva é muito alta, né? Essa é uma das operações em campo que a gente tem menos eficiência, justamente por aplicar num período seco do ano. E além de ser esse período seco, a incidência de vento ser alta também. Tá? Tá aí, nosso vídeo 2. Que mais que eu preciso ressaltar? Lembra que eu comentei com vocês de fazer um estudo, uma análise prévia de compactação na área? Além dessa análise, além desse estudo de compactação, é claro que eu tenho que coletar solo para fazer o cálculo de necessidade de calagem e gessagem, né? Então esse calcário que vai ser jogado, esse gesso que vai ser jogado, tomando por base a análise de solo e as recomendações, né? E é comum quando a gente vem de uma área de pecuária, uma área de pasto, esse solo, além de estar compactado, por isso talvez a demanda de entrar com subsolador, o pH está muito baixo, e o calcário é uma das formas a forma mais viável que a gente tem de corrigir esse pH. E a demanda de calcário é alta.
além dessa demanda ser alta, esse calcário ele demora um tempo, né? Ele não adentra o perfil do solo, ele não corrige isso em profundidade de forma muito rápida. Então, para compensar isso, como está no início da atividade e melhorar essa correção da acidez, correção de cálcio, magnésio, que o calcário também é fonte de cálcio, magnésio, o gesso é fonte de enxofre, né? Se tiver alumínio na área, o alumínio é muito presente nas áreas de cerrado. O Triângulo Mineiro é comum, né, por ser cerrado, a gente ter alto teor de alumínio. Então o gesso ajuda a lixiviar esse alumínio e ajuda a descer esse calcário também ao longo do perfil do solo. Então é muito comum a prática de aplicação de gesso quando sai de uma área de pasto e entra com agricultura nessa área, tá? Então tudo que está sendo feito aqui é baseado em análise de solo. Pela dificuldade de descer esse calcário ao longo do perfil do solo, a gente entra com o terceiro vídeo, que é a sequência. O que se trata esse vídeo aqui, né? Pegar aquele calcário que foi aplicado na superfície e incorporar ele no solo. Então, o grade ou arado são equipamentos que permitem fazer essa inversão da leiva, se a grade for uma grade aradora, permite fazer essa inversão da leiva e colocar esse calcário em profundidade. Então é isso que está ocorrendo nessa operação aqui. Tá? Dá para a gente perceber, próximo aos discos, né, que há um envolvimento desse solo ali. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui a quantidade de solo e calcário que já foi aplicado no solo, que está levantando e o vento pode estar translocando isso para outro local. É uma das formas que a gente percebe a ocorrência de erosão. Que dá para a gente perceber também, né? Quando nós observamos a área total, nós já não percebemos mais a presença daquelas plantas daninhas que nós observávamos no início dos vídeos aí. Então, onde a gente está vendo aqui solo exposto, já foi passado uma grade, né? E nós temos que passar essa grade, às vezes mais de uma vez, para incorporar e, principalmente, o maior desafio aqui é quebrar esses torrões, né? Quando a gente faz um cultivo convencional, que revolve 100% do solo, uma atenção que a gente tem que ter é quebrar esses torrões. Isso a gente consegue fazer com a grade niveladora. Porém, uma dificuldade pela época do ano, né, e pela demanda de ter que fazer a operação que está ocorrendo aqui, é a umidade do solo baixa. Vai ter dificuldade em incorporar o calcário e vai ter dificuldade em deixar esse solo bem nivelado, bem trabalhado e sem esses torrões. Para a cultura da cana, talvez esse torrão não impacta tanto. Mas se eu for fazer uma semeadura, depositar semente, e a semente porventura ficar debaixo desse torrão, esse torrão vai matar a planta. A planta, a semente quando germina e ela vem emergindo ali, ela não dá conta de jogar o torrão para o lado para a planta poder sobressair ali na superfície do solo e sobreviver. Então, acontece a germinação, mas não acontece a emergência, que é a planta sair na superfície do solo, devido ao peso do torrão em cima dessa planta que está querendo emergir. Tá? Então a baixa umidade do solo aqui dificulta o preparo em si de incorporar o calcário, né, de dar um trabalho beleza para não deixar torrão. Essa umidade baixa vai ser muito difícil quebrar esses torrões. E mais uma vez a gente percebe aqui um índice de erosão ocorrendo, levando o solo e levando parte do calcário que já foi aplicado nesse solo também. Devido a esse alto índice de perda aqui, né, quanto de calcário que nós jogamos e quanto que eu posso estar perdendo aí ao fazer essa incorporação. É que é muito comum a prática de jogar o calcário muito mais do que se pede. Então, pede 1 tonelada, eu vou jogar 2, como eu vou incorporar, ou está pedindo 2, vamos jogar 3, né?
para minimizar um pouco dessas perdas aí e para garantir também uma reação desse calcário num tempo um pouco mais à frente. A gente sabe que a reação do calcário com o solo ela é bem lenta, então já deixo uma quantidade a mais também para que ele possa continuar reagindo para frente e minimizar as deficiências que esse solo me apresenta. Tá? Repetindo o vídeo mais uma vez, só para vocês acompanharem a operação. E aí a gente já vai para o último vídeo. No último vídeo o Bruno vai fazer as considerações dele. Vocês vão perceber que o Bruno ele traz informações para a gente também, principalmente do histórico da área. Tá? Então vamos lá. Pessoal, aí estamos usando aí um trator John Deere, né, o modelo aí 7500, né, 140 cavalos aí. Tô puxando pra gente uma grade aradora aí de 40 discos. São 20 discos aí em cada seção. Então vocês podem ver que é uma grade, né, da Tatu. Vou pausar aqui um pouquinho, né? Vocês perceberam que o Bruno comentou pra gente aí que é uma grade aradora. Como que eu sei que a grade é aradora? Os discos da linha traseira e da linha dianteira são discos dentados. Quando o disco é dentado, a grade é grade aradora. A função dela é fazer revolvimento da leiva do solo, né? Essa grade é uma grade em V. Quanto maior é a abertura desse V, ela tem pistão aqui, dá para a gente ver pelas mangueiras de hidráulico acoplado aqui. Então, pelo hidráulico eu fecho e abro esse V aqui. Quanto mais aberto, mais fundo esses discos vão entrar, mais fundo ele vai operar no solo, né? Se a gente fechar ela e deixar essas duas linhas paralelas, as linhas de disco, 20 na frente e 20 na linha traseira, o disco não consegue adentrar o solo. A gente faz isso para transportar. Como essa aqui tem pneu, então ainda há possibilidade de levantar esses discos e não ter a necessidade de transportá-la arrastando. Se a grade é menor, né, não tem hidráulico, muitas das vezes essa abertura ela é feita manualmente por um eixo que tem aqui, a gente vai mudando a regulagem dele, arrastando ela ou trazendo para a parte traseira com o trator para poder fechar. Ela é arrastada, então com ela fechada você pode percorrer com ela até por estradas que ela não vai cortar o solo, ela não vai danificar. Então essa abertura dela é o que garante a profundidade de trabalho, né? Ressalto mais uma vez a dificuldade dela de trabalhar no solo, né? Quando eu soltar o vídeo aqui, vocês vão ver a dificuldade que a grade está tendo de fazer a inversão de leiva. Pela umidade baixa no solo, como a gente já caracterizou, o que faz que nós percamos parte da eficiência do trabalho. Porém, né, em muitas situações nós não podemos esperar o momento ideal para desencadear a operação. Possivelmente é o que está ocorrendo com o Bruno. Ele tem a agenda a cumprir, ele tem que entregar a área, independente da condição que o solo se encontra. Então, presta atenção de que forma que ela está cortando, ela está fazendo essa inversão de leiva, por ser uma grade aradora, e a quantidade de torrões que ainda fica no solo, né? São torrões grandes, ela não consegue quebrar. Claro que essa função é da grade niveladora, mas ela pode deixar a grade aradora numa situação muito melhor se a umidade do solo estiver em condições ideais, que é o friável, como nós comentamos anteriormente.
Tá fazendo essa incorporação do corretivo e eliminação também de plantas daninhas. Então essa operação aí é do gradagem. A planta daninha que o Bruno está se referindo é aquelas plantas invasoras que tinha na área e agora não tem mais, né? Porém, plantas daninhas que já sementearam, nós estamos fazendo o controle dela num primeiro momento, mas ao mesmo tempo a gente está esparramando as sementes que estavam na planta na área. E quando a gente revolve o solo num todo, que é um cultivo convencional igual a esse, o que a gente faz também? A gente vai colocar em condições ideais o banco de semente que está no solo. Então tem semente ali que não estava em condição ideal, com esse preparo aqui, quando a chuva vier e deixar esse solo na umidade ideal, esse banco de semente também ele pode aflorar de uma forma muito mais intensa comparado a um plantio direto, por exemplo, né? Que a palhada faz ali a cobertura e, de uma certa forma, nos auxilia no controle da planta daninha. Mas quando eu tenho a demanda de quebrar camada compactada, incorporar calcário, a cana-de-açúcar é uma cultura muito exigente, a gente não tem outra alternativa. Essas são as operações que nós temos que recomendar e executar na área. Que é a sequência aí do plantio, né? Um pouco seco aí, né? Alguns dias já que não chove. Mas essa aí é a realização aí da... Ó, aquela área anteriormente que foi subsolada, né? Aplicado corretivo, que é uma área de 1,5 alqueire aí de lavoura, né? Descontando aí os carreadores. Então esse é o conjunto aí que a gente está usando para fazer essa operação. Que é o trator, né? O John Deere 7500 CL 140 CV aí, puxando uma grade aí aradora de 40 discos. É isso aí, isso é parte, né, da nossa atividade. Então, o que a gente procurou mostrar aqui é preparo de solo, só para a gente recapitular: subsolagem, aplicação de calcário e gesso, incorporação desse calcário e gesso. As próximas etapas agora: no máximo mais uma grade niveladora para quebrar esses torrões. Para isso é necessário ter umidade nesse solo e fazer a sulcação para poder plantar a cana. Você vai sulcando com espaçamento entre linha desejado e aí já vem o plantio logo em seguida. Então foi muito bacana essa contribuição do Bruno para a gente, porque nós pegamos praticamente aqui quase que 100% do que é necessário fazer quando a gente vem de uma área com problema de compactação, uma área com problema de parte química do solo, né? Uma alta demanda de calcário, demanda de gesso, possivelmente uma demanda de adubo. Esse entra já de imediato no plantio, depois vem as adubações de cobertura. Então aqui nós conseguimos contemplar um universo bem amplo de um preparo de solo vindo de uma situação complicada, uma situação cheia de problema, e com a demanda, com o objetivo de inserir uma cultura muito exigente na área, que é a cultura da cana-de-açúcar. Eu espero que isso tenha contribuído e que nós possamos
tá vivenciando através desses vídeos aquilo que é possível nós trabalharmos enquanto prática, né? Isso fazia parte de um planejamento nosso para cereais, não necessariamente para cultivo de cana. E quando nós voltarmos às aulas presenciais com a demanda das nossas reposições, se nós encontrarmos espaço e condições, né, via pivô, que é irrigado, nós temos muito experimento sendo conduzidos lá na nossa área de pivô, na Fazenda Escola. Então, se nós tivermos possibilidade de pegar alguma operação ali e acompanhar algum plantio, isso é algo do que a gente está planejando. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela sua contribuição. Deixo aqui o meu pedido para que, se você estiver vivenciando algo na prática dentro da nossa proposta do projeto integrador, grava um videozinho curto, manda para a gente. Vamos compartilhar isso com os colegas, fazendo comentários de forma generalizada em cima desse vídeo para que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? Então contribua com a gente, venha aprender um pouquinho mais com a gente em relação aos aspectos práticos que envolve mecanização dentro de um sistema de produção. Eu vou ficando por aqui. No que for necessário, vocês podem me procurar nas redes de comunicação que a gente tem, eu me encontro à disposição. Em breve a gente estará postando mais novidades aqui para vocês. Então, um abraço para todo mundo aí e até uma próxima oportunidade.